Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas e repercutindo a reunião extraordinária que nós tivemos ontem. E a gente começa falando sobre aqueles parlamentares que, durante o comunicado de vereadores, protestaram, né, contra um atentado que aconteceu no acampamento Marielle Vive. A gente teve, nesse último fim de semana, 2 ataques feitos contra o acampamento Marielle Vive na comunidade do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, aqui na cidade vizinha, em Valinhos. Depois de um primeiro atentado que aconteceu na madrugada de sábado para domingo, outro com o mesmo padrão aconteceu à noite de domingo. De dentro de um carro aconteceram disparos contra o portão da comunidade. Os acampados se jogaram no chão e não foram atingidos. Aqui na Câmara, vários parlamentares protestaram contra o ocorrido e pediram providências. Nós tivemos uma situação em que uma pessoa ou pessoas passaram pelo local e atiraram várias vezes em direção à portaria ali, que tem um certo controle de acesso pelos próprios acampados. Então, eu gostaria de trazer esse protesto, de chamar a responsabilidade das autoridades para que protejam aquelas comunidades e que nós possamos dar um passo adiante nesse espaço, que passou a ser um espaço de solidariedade, de cuidado, de confraternização humana, de proteção ambiental, de combate, inclusive ao uso de agrotóxicos, inclusive. Então, eu quero trazer aqui esse protesto, senhor presidente, e chamar a responsabilidade das autoridades. Se já não fosse, né, negado o direito à moradia digna, o pessoal, né, as 500 famílias e cerca de 150 crianças que vivem no acampamento são constantemente ameaçadas com despejo. E a gente precisa lembrar que, recentemente, a gente teve uma vitória de que o acampamento permaneceria no local até o final de junho. E os ataques começam justamente no período onde o acampamento Marielle Vive completa 4 anos de existência. Nós iremos cobrar investigações, acompanhar de perto que a justiça seja feita. Justiça é a única luta, né, que os moradores têm, que os companheiros que moram lá têm para fazer. Eles estão de forma legal ali fazendo a discussão, né, judicial pelo direito à terra, uma terra que não estava cumprindo a sua função social, a função social que está ali apontado na Constituição Federal. Então, assim, não justifica tamanho ódio, não justifica esses ataques àquelas famílias que estão ali garantindo moradia, garantindo alimentação saudável, garantindo a proteção ao meio ambiente, enfim. Então, quero me somar, né, nesse repúdio a esses ataques, a essas famílias, e quero deixar aqui registrado a minha solidariedade àquelas famílias acampadas ali. Eu quero também repudiar os ataques violentos que atingiram o acampamento Marielle Vive na cidade de Valinhos. É um absurdo que isso aconteça, e além de repudiar, é necessário que a gente exija que as forças de segurança da cidade, do estado, possam proteger os acampados. Que as autoridades possam investigar o que ocorreu, que a gente possa proteger essas famílias que lutam, que historicamente foram excluídas do acesso, né, à terra e às oportunidades, e precisam ter aí nosso apoio. O problema ali precisa ser resolvido. Além da questão de segurança e regularização das terras. Porque me parece inevitável que aquela área seja regularizada, seja regulamentada para aquelas famílias que ali estão. Pois bem, são 400 famílias e resolve 3 problemas principais. A moradia, né, o emprego e a produção de alimentação saudável, que não é só para aquelas famílias, também é para o município de Valinhos, é para o nosso município aqui em Campinas, como os que me antecederam disseram,
quem produz alimento para a população não é o agronegócio, é os pequenos produtores. E o MST tem mostrado isso com muita competência. A gente continua repercutindo aqui a 19ª reunião extraordinária que aconteceu ontem, agora com a votação de um projeto, esse já em segunda análise. A gente teve ontem a votação de várias matérias, nós tínhamos 16 itens na pauta, e entre eles, em votação final, foi aprovado o projeto de autoria do prefeito que altera a lei municipal que trata da exigência de exames médicos para frequentadores de academias aqui em Campinas. A alteração tem o objetivo de atualizar a lei vigente para que não conflite com uma lei estadual de 2018, estabelecendo, por exemplo, que pessoas entre 15 e 69 anos devam apenas responder um questionário de prontidão de atividade física. E no caso de menores de 15 anos, deverá ser apresentada ainda uma autorização por escrito assinada por responsável. Os maiores de 69 anos deverão apresentar um atestado médico. O vice-líder de governo, ele defendeu a proposta e falou das alterações. É que agora nós estamos atualizando a nossa legislação, como temos em alguns países, Estados Unidos, alguns países da Europa, que eles apresentam um questionário de prontidão para atividade física e a pessoa, né, que vai se matricular na academia, ele responde 7 itens e, quando todos negativos, ele assina um termo de responsabilidade, se responsabilizando pelas informações contidas nesse questionário e pode adentrar a academia e realizar suas atividades físicas de forma normal e corriqueira. Quando algum questionamento que seja respondido sim ou positivamente, essa pessoa ela vai ser orientada a procurar um profissional especialista naquela área. Vamos supor que a pessoa responda aí que tem alguma dificuldade, né, quando da realização de alguma atividade, que tem tontura. Então, ela pode ser encaminhada a um cardiologista para que se faça uma avaliação cardiológica dessa pessoa, para que aí sim seja emitido um atestado de que ela está apta. Ou a pessoa que tem dores articulares, alguma dificuldade de movimentação, enfim, pode ser encaminhado a um ortopedista, esse ortopedista faz toda uma avaliação faz um atestado, né, para essa pessoa, fornece um atestado que ela está apta a realizar a sua atividade física. E em primeira discussão foi aprovado na Câmara o projeto também de autoria do Executivo que promove alteração na Lei 301 de 2021, com o objetivo específico de modificar o atual cargo de maestro de da Sinfônica de Campinas. A proposta muda a denominação de maestro para regente titular da Orquestra Sinfônica de Campinas e determina os requisitos para o provimento do cargo, observando os mesmos critérios de titulação e formação dos músicos integrantes da orquestra. O líder de governo na Câmara detalhou a matéria. A lei atual é bastante restritiva, o que pela formação exigida, que dificulta até selecionar e encontrar candidatos com as experiências e qualificações necessárias para reger a orquestra. Essa é uma solicitação, uma demanda que veio da própria associação. E eu quero dizer também que o critério de indicação, seleção e escolha do regente da Orquestra Sinfônica, que é reconhecida, que é competente, que é nosso patrimônio cultural, continua o mesmo. A indicação do regente se dará a partir de lista tríplice apresentada pela Associação dos Músicos. Então, esse critério não altera, faz essa adequação necessária de nomenclatura e flexibiliza mais os requisitos, mantendo, inclusive, as exigências básicas necessárias para você indicar até alguém que possa vir a ser o regente da nossa orquestra.
E essa proposta vai passar por audiência pública, segue para as comissões de mérito e, se for, então, tiver parecer favorável, ela volta para ser discutida em um segundo momento no plenário da Câmara Municipal. Também em votação inicial foi aprovado o projeto de lei de autoria da vereadora Paola Miguel, que cria o programa Campinas por uma Infância Sem Racismo. A proposta, que ainda tem que ser aprovada em segunda análise e sancionada para se tornar lei, estabelece que o programa deverá ser desenvolvido de maneira permanente pelo Executivo. A autora do projeto defendeu a importância deste trabalho. A gente precisa lembrar aqui que nos últimos dias a gente tem visto, inclusive, crianças, mesmo na presença de seus pais, crianças negras, que são retiradas de lojas, de shoppings, são atacadas nas escolas por conta dos cabelos, e esse tipo de coisa não dá para a gente tolerar, não dá para a gente achar que isso não gera nenhum tipo de trauma no futuro. Quando a gente fala do Brasil, a gente tem cerca de 54,6% das nossas crianças são negras. E a gente precisa lembrar que em 2020 cresceu em 86% o número de denúncias relacionadas a racismo. E é isso que a gente quer enfrentar. Esse projeto também visa dar uma formação não só para as próprias crianças, mas também, muitas vezes, para os professores e servidores, e visa também a implementação das leis federais 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que é justamente a implementação da lei que traz a história da África e dos povos originários dentro das escolas. Então, eu quero fazer um apelo aqui para os vereadores e vereadoras para que a gente aprove esse projeto e para que a gente sinalize, né, para essas crianças que muitas vezes ouvem piadinhas nas escolas, que isso não é uma piada, que isso precisa ser parado, sanado a partir de agora, e isso tem que partir de todas, todos e todos. E o resultado completo da votação da 19ª reunião extraordinária está no site www.campinas.sp.leg.br e a discussão completa também está no canal da TV Câmara Campinas no YouTube, youtube.com/TV Câmara Campinas. Hora da agenda aqui da Câmara de Campinas, até porque hoje à tarde nós temos 2 reuniões de comissões permanentes, hein? Às 14h começa a 3ª reunião da Comissão de Mobilidade Urbana. E hoje, sob a presidência do vereador Otto Alejandro, a comissão traz o atual presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, para debater a nova gestão da empresa, que é responsável pelo gerenciamento do trânsito e o transporte aqui da cidade de Campinas. Ela tem caráter misto e visa cuidar da área de trânsito e responde pelo planejamento de circulação, gerenciamento do transporte coletivo e outras modalidades de interesse público, inclusive os transportes por aplicativo. Então, hoje, a partir das 14h, você vai ter a oportunidade, através da Comissão de Mobilidade Urbana, de entender todo o funcionamento da INDEC. E depois nós temos, às 15h30, a primeira reunião extraordinária da Comissão de Cultura, que hoje vai tentar fazer o seguinte: ela vai discutir novamente mudanças no Parque Cultural Ferroviário e os impactos na preservação do patrimônio histórico de Campinas. A gente lembra que a última reunião realizada por essa comissão, ela teve que ser interrompida por problemas de transmissão no dia 31 de março. Então, essa discussão retorna agora. Nós temos aí a discussão em torno da decisão do CONDEPAC, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico de Campinas, que aprovou a revisão de uma resolução de tombamento de uma parte do Parque Ferroviário para implementação de projetos imobiliários. Então, a gente teve essa reunião e hoje, olha, os convidados são a historiadora Sônia Fardim, que é membro do Conselho Municipal de Políticas Culturais, os arquitetos Luiz Antônio Aquino, o Toca, e Luiz Cláudio Bittencourt, e também a secretária de Cultura aqui da cidade, Alexandra Caprioli. Fazem parte da comissão Paola Miguel, Gustavo Peta, Luiz Carlos Rossini e Marrom Cunha, além do presidente, que é o vereador
Paulo Búfalo. Então, às 14h tem reunião da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e às 15h30 a reunião da Comissão Permanente de Cultura aqui da Câmara de Campinas, ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. Mirna Abreu, repercutimos já a 19ª reunião extraordinária. Você pode conferir na íntegra no youtube.com/TV Câmara Campinas. E amanhã, quarta-feira, nós temos a 20ª reunião extraordinária. Nós temos 19 itens na pauta que começam a ser discutidos na 20ª reunião extraordinária, logo depois do comunicado de vereadores com transmissão ao vivo às 9h da manhã. Então, a gente começa essa reunião com esse período em que os vereadores conectados pelo sistema de deliberação remota participam, falam sobre um tema livre e depois discutem as propostas. Entre os projetos que serão discutidos, em segunda votação será analisada a proposta do prefeito que prevê uma reforma administrativa na FUMEC, a Fundação para a Educação Comunitária. O objetivo é atualizar o quantitativo de cargos efetivos em comissão e também uma reestruturação administrativa da instituição. Também será analisado em segundo turno, ou seja, em votação final, o projeto do vereador Cáramo Luiz, que institui o uso da bengala verde como um instrumento auxiliar de orientação, apoio e mobilidade para identificação de pessoas diagnosticadas com baixa visão. E todas as matérias que vão ser discutidas nesta quarta-feira, a partir das 9h, você encontra no site www.campinas.sp.leg.br. Combinado, então, Mirna Abreu. Amanhã a reunião extraordinária, começando às 9h da manhã. Nosso Câmara Notícia logo depois, a partir do 12h30. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo, e volta na quinta-feira, então, repercutindo esta reunião extraordinária. Combinado, eu volto na quinta-feira, repercutindo tudo o que acontece aqui no Legislativo e também em nossa região. Até lá. Até.